Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje nós vamos falar sobre uma polêmica. Será que dá pra dizer que no Brasil existiu uma dita branda? Vem comigo pra gente debater essa pergunta. Nesse ano completam 60 anos do golpe de Estado que derrubou o presidente João Goulart e impôs, com a colaboração de vários setores poderosos da nossa sociedade, o regime militar no Brasil. Mesmo depois de décadas, esse período da história ainda é tema de muitas polêmicas calorosas que muitas vezes mobilizam uma série de argumentos falaciosos, equívocos historiográficos, especialmente nas redes sociais, onde quem está falando geralmente nem é um especialista no assunto ou uma pessoa comprometida com a ética do trabalho do historiador. Uma das questões desse tipo que ainda marca os debates de hoje é o termo dita branda, para falar da experiência política brasileira entre os anos 60 e 80, especialmente nos anos iniciais do mandato do Humberto Castelo Branco. A aula de hoje vai discutir com muitos fatos, dados estatísticos e análises se é possível falar dessa maneira sobre a condução da política brasileira após golpe de 64. Para quem não sabe, essa ideia de uma dita branda, ou seja, de um regime que não poderia ser classificado como uma ditadura, porque não foi realmente uma destruição da estrutura democrática, não é nova. Já nos anos 80, um cientista político chamado Guilherme O'Donnell escreveu que existiriam tipos de governos desejados pela população, que seriam dictas blandas pactuadas, ou seja, ditabrandas pactuadas, em que ocorreria uma centralização política, o uso da força pelo exército durante um governo provisório, mas sem deixar de manter os canais de manifestação e as petições populares. No Brasil, essa expressão ficou muito famosa depois que o jornal Folha de São Paulo utilizou essa expressão em um editorial no dia 17 de fevereiro de 2009 para descrever a situação política brasileira dos anos em que as Forças Armadas tomaram o poder. O diretor jornalístico daquela época escreveu, abre aspas, as chamadas ditas brandas, caso do Brasil entre 64 e 85, partiam de uma ruptura institucional e depois preservavam ou instituíam formas controladas de disputa política e acesso à justiça. Na época, essa declaração gerou muita repercussão e ganhou apoiadores porque ela sintetizava várias ideias que já existiam na memória dos grupos da direita liberal sobre o regime militar. Por exemplo, que teria sido uma ditadura envergonhada, feita a contragosto, sem o objetivo de durar muito tempo, só para pacificar e reequilibrar o clima político e por aí vai. Para quem saiu em defesa desse termo dita branda, era muito justo diminuir o impacto do regime que esses setores políticos apoiaram. Nos primeiros 4 anos, você atribui à extrema-direita os exageros, os abusos que marcaram a vida política, e a partir de 68, as perseguições, tortura, censura, assassinato, prisões, banimentos e outras violências. Aqui é importante que você saiba que existe um nome para esse tipo de interpretação de processo histórico que tende a amenizar o peso ou os efeitos de um evento do passado. É o que nós historiadores chamamos de revisionismo histórico. Inclusive aqui no canal tem um vídeo sobre essa temática. Geralmente as leituras revisionistas, elas usam da relativização dos fatos, colocam os documentos históricos em suspeita e até mesmo apresentam testemunhos cativantes para defender uma posição política que é eticamente problemática, ou mesmo para se isentar. Sabe aqueles papos, eu vou te contar o que o seu professor de história esconde de você, ou a história que nunca a mídia te contou? Esse tipo de discurso pode ser muito sedutor, mas ele geralmente quer pegar essa fala de algum evento, principalmente os mais traumáticos e violentos, e dizer, olha, não foi bem assim como dizem, e apresentar uma imagem mais fácil de engolir, que foge dos conflitos, que mostra um lado positivo para as tragédias. Pensa assim comigo, é como se alguém quisesse que eu coma algum alimento que eu detesto para que eu consiga engolir. Essa pessoa enche de firula, olha, coloca algum tempero, muda o formato, cozinha de algum jeito diferente para disfarçar e ficar mais fácil de eu aceitar. Por exemplo, eu odeio banana, gente, é real. Eu não gosto mesmo, eu não como. É a única fruta que eu não como. Aí uma pessoa inventa de transformar aquela banana num bolo. Ela amassa bem pra esconder, coloca especiaria, castanha, faz uma calda diferente, mas ainda é a banana ali. Com outra cara, né? Outros gostos, bem disfarçados, só que continua tendo banana. E eu odeio, gente, não dá. Se não fosse uma questão de gosto, e sim de alergia, eu ainda ia ter uma reação comer nesse bolo. Então o revisionismo, ele é desse jeito. Ele acontece
com uma manipulação, com uma distorção, uma relativização dos fatos ou do processo histórico para servir a um propósito ou a um ponto de vista. E eu quero que vocês saibam que nenhum conceito, termo ou ideia é neutro, ok? Então, nessa história de dita branda, quem achou bacana usar essa palavra foi justamente o grupo político que inicialmente apoiou o golpe lá no passado. Nesse caso específico, uma imprensa liberal. E depois percebeu que o projeto dele, que eles tinham ajudado ali a levar para o Estado brasileiro, acabaria prejudicando a eles mesmos e gerando problemas enormes, como a censura, por exemplo. Essa escolha por minimizar uma violência é justamente uma forma de justificar o apoio ao golpe de Estado, sem se responsabilizar pelas consequências posteriores. Num tom de, mas não foi isso que eu defendi, ou, eu não sabia que ia ser desse jeito. Agora você deve estar se perguntando, que tipo de raciocínio foi usado para defender essa visão de uma dita branda, ou se eu não estou comprando um discurso sem nem ouvir o outro lado. Bom, calma aí o seu coraçãozinho, que a partir desse momento a gente vai analisar os principais argumentos de quem alega que o regime militar foi brando, e a gente vai fazer isso confrontando com ideias e dados trazidos pelos historiadores brasileiros, principalmente o Marcos Napolitano e também a historiadora mexicana Samantha Viz Quadra. E, para terminar aí com esses dados, os relatórios da Comissão Nacional da Verdade. Bom, o primeiro argumento é que não seria possível falar em fechamento de um regime típico de uma ditadura, principalmente antes de 68, porque no comecinho do militarismo brasileiro a gente não tinha uma violência sistemática por parte do Estado, e que as provas maiores disso seriam, primeiro, a existência do habeas corpus para os presos políticos, ou seja, o direito de responder a um processo justo dentro dos parâmetros legais em liberdade, e segundo, o fato de que esses foram anos de pleno florescimento das artes de protesto, que indicaria a existência da liberdade de expressão e oposição. Nessa linha de pensamento, o início do período poderia não ser exatamente um problema e expressaria ali os propósitos apoiados pela classe média e os setores liberais. Então, a ideia era limpar a política brasileira. Agora, antes de apresentar alguns contrapontos dessas duas supostas evidências de que o primeiro governo militar não seria ditatorial, eu quero te convidar a pensar sobre a estrutura dessas ideias. Sobre o ponto de vista do habeas corpus continuar valendo e poder ser solicitado pelos presos políticos, a gente pode começar questionando por que existiam presos políticos? A perseguição e a reclusão por razões políticas não são práticas aceitáveis numa democracia. A única hipótese de uma penalização em um regime democrático é caso a pessoa atente contra a própria democracia, quer dizer, caso ela coloque em risco os próprios princípios de liberdade, igualdade e equilíbrio dos poderes previstos. E aí ela defenda, por exemplo, uma ditadura no lugar. Então nós não podemos perguntar de cara por que tinham presos políticos se não estávamos vivendo em uma ditadura? Bom, em relação à ideia de que as artes comprovam que existia liberdade de opinião e manifestação nesse período, será que não cabe perguntar também por que é que justamente nesse momento começam a pipocar por todo canto obras de arte protestando contra o governo? Ninguém contesta sem nenhum propósito, certo? O que esses artistas estavam realmente reivindicando e reclamando era justamente a falta de liberdade e o desejo e o poder que deveria voltar nas mãos do povo. Para isso ficar menos abstrato, a gente pode dar uma olhadinha em dois tipos de obras. Uma bem clássica desse período, que é a música Roda Viva, do Chico Buarque, que foi apresentada no Festival de Música da Record em 67. E aí vocês podem dar uma olhadinha nesse trechinho da música que abre ela, né, e que diz o seguinte: tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Esses versos expressam exatamente o sentimento de que a vida foi interrompida e retirada num momento assim, do nada. E com um destino muito trágico. Essa roda viva que carrega o destino, o escolhido, e que tem ali um destino que é mandado pelo povo, que tem voz ativa, atravessa um caminho de uma nação e deixa a nação impotente. Parece bem evidente que a gente está tratando aqui de perdas de liberdade, autodeterminação e escolha de um povo, não é mesmo? Bom, passando para as artes visuais,
temos duas imagens icônicas captadas pelo fotógrafo Evandro Teixeira. A queda de motociclista da Força Aérea Brasileira, de 65. Essa primeira ali, imagem da queda, é muito importante. Percebam como que o fotojornalista registra um momento de fragilidade de um representante das Forças Armadas Brasileiras. Ele coloca ali nessa imagem um desequilíbrio. Ele está desequilibrado atrás da sua moto. A forma como o Teixeira escolheu captar essa cena cria uma cena de inabilidade dos militares, uma incapacidade de conduzir uma moto ou um país, ou mesmo de se manterem em pé sem tropeçar. Então, diante desse discurso ancorado na ideia de trazer uma harmonia e ordem para o país, o fotógrafo vai demonstrar um oficial desajeitado, desalinhado, que está cambaleando. Uma outra imagem importante é um detalhe da passeata dos 100 mil, que aconteceu na Cinelândia, no Rio de Janeiro, em 68, que também é do Evandro Teixeira, vocês podem olhar aí. É um outro clique que eternizou a passeata dos 100 mil. O que acontece, né? Essa foi uma passeata gigante, uma gigante manifestação convocada pelo movimento estudantil em junho de 68 e teve adesão de intelectuais, operários, profissionais liberais e de religiosos. Vamos pensar bem, um governo com liberdade provocaria tanta insatisfação a ponto de reunir milhares de pessoas numa praça pública para levantar em alto e bom tom uma faixa com os dizeres abaixo a ditadura, povo no poder? Vale lembrar que esse protesto originou uma sequência de episódios que marcam a repressão estatal, como a morte do estudante secundarista chamado Edson Luiz Lima Souto, durante uma manifestação crítica ao governo, e a chamada Sexta-feira Sangrenta, que foi ali o desfecho de uma marcha popular no centro do Rio, e teve como resultado 28 mortos, centenas de feridos e cerca de 1.000 prisões após o confronto com a polícia militar. Os motivos dessa mobilização nos levam agora à desconstrução do argumento em si. Se a ideia é que não se pode chamar a ditadura de um regime que não persegue sistematicamente seus opositores, a gente pode começar apontando que não ter um aparato estruturado de repressão não significa ausência de autoritarismo e de violência. De fato, antes de 68, não tinha censura ou um terror de Estado previsto nos mecanismos jurídicos, nas leis, mas as mostras de restrição dos direitos dos cidadãos e o uso da violência contra a população foi expressiva e mostrava essa contradição. O relatório da Comissão Nacional da Verdade recolheu, por exemplo, dados preservados pela Embaixada dos Estados Unidos que indicam que desde o primeiro dia os diversos comandos militares procederam a centenas de prisões, entre elas de 2 governadores do estado, contabilizando já nos anos seguintes ao golpe em torno de 5.000 pessoas presas. O mês de abril de 64, aponta o documento, foi marcado pela abertura de centenas de inquéritos policiais militares, um tipo de investigação que tinha o objetivo de apurar atividades consideradas subversivas e que denunciaram milhares de pessoas. Um jovem adolescente chamado Pedro Penteado do Prado foi preso já no primeiro ano da ditadura em Santa Catarina, confundido com um membro do grupo de esquerda trabalhista que apoiava o ex-presidente João Goulart. Pedro conta num depoimento que ele deu para a Comissão da Verdade o seguinte: ao atravessar a rua fui subjugado, encapuzado, narcotizado e sequestrado por 4 homens desconhecidos. Senti que fui lançado ao porta-malas de um carro. Quando acordei, estava amarrado de mãos e pés e lançado ao piso de uma cela com grades. E eu imaginei qual teria sido o meu crime, aos 15 anos de idade, para estar passando por tudo aquilo. Esses vários exemplos documentados nos permitem dizer que sim, desde o início, o golpe de Estado que foi dado pelo Exército instaurou de fato uma ditadura. O fato de não ter uma máquina estatal completa, pronta para reprimir, não quer dizer que não tenha acontecido a repressão. A repressão, aliás, foi menos escancarada nos primeiros anos, exatamente por ter sido seletiva. Os alvos eram basicamente os apoiadores das reformas de base do João Goulart, pessoas como aquelas com que Pedro foi confundido, fossem da elite política que estava dentro do Estado brasileiro para concretizar as reformas. Então a gente pensa aí nos membros do partido, ideólogos, intelectuais e quadros técnicos, ou fossem membros de movimentos sociais que atuavam em campanhas reformistas, especialmente aqueles movimentos ligados ao trabalho, como o sindicalismo, o movimento operário
e o movimento camponês. Esses eram focos dos golpistas, que tinham tomado o poder basicamente para acabar com a política à esquerda de Jango e as grandes modificações que ele tinha prometido. Dizendo de um outro jeito, a repressão não era generalizada no início, ela não atingiu as pessoas como os artistas, por exemplo, porque interessava primeiro eliminar aquele reformismo dentro do Estado e dos movimentos que dialogavam com esse Estado. O professor Marcos Napolitano chega a afirmar que os militares sabiam que seria muito difícil governar um país tão múltiplo socialmente sem um sistema político que tivesse ali alguma aceitação da sociedade, especialmente da classe média. Então sair reprimindo, sem muita distinção, ia ser um problema. O desafio que os militares golpistas tinham se colocado era equilibrar a perseguição dos alvos, que sempre foram atingidos com uma relativa liberdade que mantivesse as aparências ou uma normalidade que gerasse ali, no mínimo, um consenso de que o autoritarismo era aquele mal que vem para o bem. Então, o que o pessoal resolveu chamar de brando, no fundo, foi um tipo de autoritarismo baseado na repressão seletiva, na centralização do poder e no distanciamento entre o Estado e as demandas populares. Propor uma modernização na economia para fazer o bolo crescer, o discurso que amparou a política econômica militar sem qualquer intenção de dividi-lo e gerar um aumento das desigualdades nas pontas, ricos e pobres, criando uma ilusória melhoria para a classe média, é uma forma de violência. Alterar relações trabalhistas, permitindo que as empresas demitam a baixos custos e não garantam estabilidade de emprego, e ainda interferir nos sindicatos para blindar as reclamações, é uma forma de violência. Não tocar na estrutura de terra brasileira para evitar confrontos com a aristocracia agrária, e deslocar o foco para o norte, criando e intensificando problemas como grilagem, invasão de terra indígena e confronto com madeireiras e mineradoras, é uma forma de violência. Um Estado que produz pobreza, insegurança, instabilidade para sua população também é violento e se baseia no terror. Ou seja, o autoritarismo e as violências iniciais tinham muito mais a ver com a produção de um Estado indiferente às necessidades e às pressões populares do que, de fato, a perseguição geral e indistinta à oposição diversa. A gente pode dizer que o objetivo era antes ignorar os clamores populares ou extinguir os representantes dentro do Estado e não impedir completamente as manifestações, a opinião pública ou as obras culturais de esquerda. Um segundo argumento que geralmente o pessoal utiliza diz o seguinte: o Castelo Branco foi um ditador bem intencionado, que nunca quis uma ditadura tão longa, que tinha valores liberais e que representava a maioria dos apoiadores do golpe. Ele era uma linha branda. Bom, vamos nos dados. Durante os anos do governo desse ditador foram realizadas 67 cassações parlamentares e 90% das sanções de militares que se demonstravam simpatizantes de Jango, ou seja, eles estavam ali desalinhados com a corporação. Também a gente tem um registro de que 65% das punições contra as atividades que infringiam o que estava previsto ali nos chamados atos institucionais aconteceram sob o mando de Castelo Branco. Então não dá para dizer que esse era um governo de linha mais liberal, mais branda. Castelo não era brando. Talvez os seus apoiadores fossem e quisessem fingir que não sabiam dessa divergência. Os atos institucionais, por sinal, eles apontam para algo central nos primeiros anos da ditadura, que se dá para alegar que não existia uma estrutura de repressão sistemática e plenamente organizada no início. Também é verdade que o próprio Castelo Branco cria esses mecanismos. É ele que constrói institucionalmente o autoritarismo e deixa de presente para os ditadores que o sucedem. É sob o comando de Castelo Branco que se instaura a Comissão Geral de Inquéritos, que ia investigar ali os chamados subversivos. A gente tem uma campanha anticomunista super forte nesse contexto, a gente tem a proposta de recuperação do capitalismo e a abertura do capital estadunidense. É ali que a gente tem também a edição da Lei da Imprensa, da Constituição Militar, que foi baseada na doutrina de segurança nacional, e 4 atos institucionais. Para a gente ter uma ideia, já no primeiro ato, as eleições presidenciais passam a ser indiretas, fica prevista a declaração de estado de sítio, nós temos formalizados inquéritos em caso de crime contra o Estado, seu patrimônio, a ordem política social ou de atos de guerra revolucionária. E ainda a gente tem a previsão de suspensão dos direitos políticos por até 10 anos em defesa da paz e da honra nacional. Eu acho que tá bastante autoritário, vocês não acham? Vamos ver aqui algumas determinações dos atos seguintes. O AI-2, por exemplo, no artigo 18.
ficam extintos os atuais partidos políticos cancelados e respectivos registros. No AI3, artigo 1º, a eleição de governador e vice-governador dos estados far-se-á pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa em sessão pública e votação nominal. No AI4, artigo 1º, é convocado o Congresso Nacional para se reunir extraordinariamente de 12 de dezembro de 66 a 24 de janeiro de 67. O objeto da convocação extraordinária é a discussão, votação e promulgação do projeto de Constituição apresentado pelo presidente da República, e dava um prazo até 21 de janeiro de 68 para encerrar a votação. Aos poucos, os atos institucionais aumentavam o poder legal da presidência, criavam uma norma autoritária para ser seguido pelos seus sucessores e tentavam diminuir as disputas internas do exército pela liderança da nação. Mantinha também ali uma cultura política brasileira que sempre se baseou na ideia de que as leis garantem a estabilidade. Ou seja, é com o próprio Castelo Branco que se cria um autoritarismo e se funda uma ditadura sem caras. Quer dizer, não foi exatamente como aconteceu com o Pinochet no Chile ou o Stroessner no Uruguai. Por meio das leis, ele cria um tipo de roteiro para que esse mando autoritário não fique personalizado e não personalize o poder. Isso porque a própria tradição do exército brasileiro é positivista e autoritária. Então não dá para disfarçar um suposto interesse na democracia dentro de uma instituição que rejeita os princípios mais básicos dela, como a própria ideia da tensão social, o debate e a disputa fazerem parte do jogo político para a construção de um bem comum. As Forças Armadas nascem de uma crença totalmente oposta, elas se baseiam na ideia de que a política é conciliação. Para essa vertente, a harmonia é o valor máximo buscado pela sociedade, mesmo que ela seja forçosa ou imposta. Porque os conflitos sociais eles não devem ser expostos, eles precisam ser arbitrados por tecnocratas, ou seja, bons administradores e abafados em busca da ordem e coesão social. Nessa linha de pensamento, a repressão faz parte do processo, se for para garantir a paz e o ordenamento. Isso está na nossa bandeira, minha gente. O golpe é republicano, é militar, e ele marca exatamente essa ideia, lembra? A ordem por base e o progresso por fim. Em maior ou menor grau, mais escancarado ou menos explícito, o projeto militar para 64 sempre foi autoritário e violento. Essa premissa aqui já bate de frente o próximo argumento em favor da suposta ditadura branda, que seria a teoria de que quem impôs mesmo a ditadura, aquela de verdade, foi um general linha dura chamado Alberto da Costa e Silva, por meio do AI-5. Se a gente partir desse dado sobre a natureza autoritária da política na visão dos militares, isso já cai por terra. Mas bora lá, vamos aprofundar mais um pouco. Essa ideia parte do princípio do que Castelo Branco e o Costa e Silva são personagens radicalmente diferentes, com posturas opostas, com crenças antagônicas e que eles, assim, brigaram dentro do exército. O plano autocrático do Costa e Silva teria vencido o projeto liberal e legalista do Castelo Branco. Bom, a gente viu que, no fundo, esse projeto bonitinho aí do Castelo nunca existiu. No caso, o Costa e Silva tem inúmeras características dele que são nitidamente compartilhadas com seu antecessor. Por exemplo, no comecinho dos seus anos como ditador, ele fazia exatamente aquele movimento de conciliar um agrado para a base de apoio do golpe com uma forma de pensar e agir super autoritária. Não foi à toa que nos primeiros meses do seu mandato, ele se preocupou em usar um discurso que fala de democracia, ainda que numa leitura bem distorcida do que seria esse regime político. Porque, mais uma vez, é importante manter uma coesão interna para fortalecer o regime. Como Castelo Branco, o Costa e Silva entendeu muito rápido que não atacar direta e repetidamente as ideias e instituições liberais era uma questão de manter próximo a coalizão que levou os militares ao poder, e que gostava desses princípios, desses espaços, como jornais, os partidos, as universidades. O problema é que cada mostra de insatisfação vinda desses lugares, o que é plenamente esperado numa ditadura, os governos dos dois ditadores respondiam com medidas muito mais autoritárias, o que levava a novos protestos e, consequentemente, ações muito mais duras e violentas num ciclo vicioso. Aos poucos, ficou insustentável manter as liberdades e um projeto autocrático. Então, o regime foi se fechando devagarzinho, desde Castelo, né, e aí foi ali arrematado pelo Costa e Silva. A restrição total ficou prevista no AI-5, que tinha ali como objetivo o fechamento do Congresso e a suspensão do habeas corpus para crimes contra a segurança nacional. Não foi uma reviravolta, não foi uma mudança radical nos rumos da política militar, pessoal, mas foi um processo.
Processo de longo prazo, alinhadíssimo com as orientações teóricas e ideológicas das Forças Armadas. Dizendo de uma outra forma, o AI-5 é muito mais fruto de uma união militar em torno de um projeto comum do que uma briga interna entre linha branda e linha dura. O quarto e último argumento é aquele que compara a ditadura brasileira com outros regimes de exceção na América Latina e vai tentar atenuar a perseguição que foi vivida aqui. Lembra que eu falei no começo do editorial da Folha? Mesmo com as pessoas concordando, o jornal recebeu muitas críticas por causa desse editorial. Menos de um mês depois, o diretor de redação deles escreveu um novo texto dizendo que, obviamente, todas as ditaduras são condenáveis, mas que, do ponto de vista histórico, porém, é um fato que a ditadura militar brasileira, com toda a sua truculência, foi menos repressiva que as congêneres argentina, uruguaia e chilena, ou que a ditadura cubana de esquerda. Bom, não é pouco comum que essa seja uma estratégia para diminuir a gravidade do que aconteceu no Brasil. Quando a gente compara os outros regimes de exceção na América Latina, as pessoas se sentem à vontade para dizer que aqui a gente nem matou tanta gente assim, que o Estado só perseguiu quem merecia, ou que não dá para comparar prisões e censura com execuções em massa, como a gente viu de exemplo, né, nos estados do Chile, ou os desaparecimentos sistemáticos que foram comuns na Argentina. Só que, gente, essa lógica tem uma série de buracos e problemas. O primeiro é que ela assume que o número registrado de vítimas pelas comissões da verdade e justiça de outros órgãos públicos permite hierarquizar ditaduras piores e melhores. O segundo é que também fica implícita ali uma ideia de que existem violências mais aceitáveis do que outras. E aí não teria tanto problema um Estado que só deixou a inflação descontrolada, só reprimiu manifestação, porque estava usando outros usavam medidas muito mais radicais, né? Para esses dois pensamentos, que são muito equivocados, a gente pode dar a mesma resposta, que na verdade é dada pela filósofa judia Hannah Arendt. Ela diz o seguinte, no texto Responsabilidade Individual sobre a Ditadura: politicamente, a fraqueza do argumento sempre foi que aqueles que escolhem o mal, menor esquecem muito rapidamente que escolheram o mal. Ou seja, limpar a barra da ditadura brasileira, ou mesmo apoiar por um argumento numérico ou de que a violência ainda é escolher o mal. É muito assustador pensar que no baixo ali, mais de 3.000 pessoas foram mortas ou desaparecidas no governo de Pinochet, mas que as 356 vidas acabadas pela junta militar brasileira são menos importantes. Para quem perde um familiar, um amigo, um companheiro, a única vida tem tanto valor quanto milhares, não é verdade? Os mais de 500 mil exilados argentinos com certeza sofrem tanto quanto os 10.000 que se retiraram do Brasil. E não é possível dizer que quem só era impedido de sair na rua por toque de recolher foi menos aterrorizado pelo Estado do que quem foi fichado pelo DOI-CODE. São traumas diferentes, mas não dá para mensurar ou escalonar qual trauma é pior. Aliás, ficar pensando que os crimes cometidos pelo Estado brasileiro não foram tão graves e brutais quanto do Pinochet e de outros ditadores só contribui para a ausência de justiça e reparação, tanto histórica quanto legal. Ou seja, eu acho que fica muito nítido que esse termo dita branda serve de propósitos políticos de um grupo cujo interesse é se desvincular do movimento que apoiaram e das violências cometidas pelos militares no poder. Em temas sensíveis e dolorosos para a coletividade como esses, a gente precisa estar sempre do lado da ética e dos registros que atestam a veracidade dos fatos. Ainda que seja difícil da gente assumir a culpa como sociedade, esse é o primeiro passo para a gente lutar contra as injustiças e a gente defender tão importantes questões para a nossa vivência em sociedade: o diálogo, a liberdade e o respeito às diferenças. Eu espero ter ajudado a elucidar melhor essa discussão e te levado a refletir sobre esse senso comum da memória brasileira. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu te recomendo a edição número 702 do Jornal da Unicamp, que fala dos 60 anos do golpe. Ou, se te interessar algo mais extenso, você pode ler na íntegra o livro do professor Marcos Napolitano, 1964, História do Regime Militar Brasileiro, ou ainda o artigo Ditadura, Violência Política e Direitos Humanos na Argentina, no Brasil e no Chile, da Samantha Vis Quadrati. Você gostou do vídeo? Eu espero que tenha sanado todas as suas dúvidas, por isso se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para o YouTube te avisar quando sempre vai ter um vídeo novo. E se você quiser apoiar o canal para ele continuar existindo, você pode se tornar um membro aqui no YouTube. Comente e compartilhe esse vídeo e até a próxima aula.